Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio. Comigo, Eduardo Araújo. E com ela que está chegando aí, a nossa querida Miranda, para darmos continuidade à nossa conversa a respeito do conteúdo dessa obra, o que é o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 3º, no tópico O Homem durante a Vida Terrena, e nós, no nosso encontro anterior, nós falamos do estado intelectual da alma, da criança, no momento, vamos dizer, em que se opera a união da alma com o corpo, que é muito importante, essa lembrança aí, que é no momento da concepção, não é posterior, não, é no momento da concepção que o espírito já começa a sua ligação com a matéria. E nós estamos então no item 118, que fala a respeito das ideias inatas. E nessa questão, Kardec faz uma pergunta: qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita da instrução? Então isso é uma coisa que é muito atual, né? Porque nós vemos hoje em dia crianças que chegam com aptidões, certo? Que nós falamos, não é possível, certo? Mas vamos ver então qual é a explicação que Kardec dá com relação a isso. Vamos lembrar que essa obra, O que é o Espiritismo, ela veio para esclarecer, para complementar algumas dúvidas que surgiram quando da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, falando sobre as ideias inatas, Kardec fala o seguinte: as ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação de almas mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à reencarnação. Não tem outra chance, né? Ou elas são criadas juntamente com o corpo, que é a aceitação de algumas filosofias espirituais, e com isso nós teríamos a criação cada vez mais de almas diferentes, certo? Umas das outras, porque cada vez nós vamos vendo mais e mais aptidões. E a segunda possibilidade seria o progresso já adquirido anteriormente àquela encarnação onde ela está iniciando a sua trajetória. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda, certo? Porque nós teríamos, na primeira hipótese, a criação diferenciada, quando nós sabemos que todos somos iguais perante Deus. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores, são ideias que se conservaram no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. Isso é muito interessante, porque nós aprendemos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aí uma explicação mais ampla a respeito dos ensinamentos do Cristo, que são duas coisas que nós mantemos porque são aquisições nossas: é o conhecimento e a evolução moral. Esses dois aspectos nós temos como a nossa bagagem a cada reencarnação por que nós passamos. Então, se é algo que é nosso,
Como é que isso funciona? E aí nós vamos buscar em André Luiz, quando ele, naquela coleção que fala da vida no mundo espiritual, André Luiz nos fala numa obra que é No Mundo Maior, quando ele fala da casa mental, ele diz que, explicando, né, a experiência que ele vivenciou, André Luiz diz que podemos comparar a casa mental à mente, né? A mente é a sede do espírito, né? Podemos comparar a casa mental, a mente, a uma residência. E nessa residência nós temos um porão onde nós colocamos tudo aquilo que nós não estamos usando. E aí vão as nossas experiências pretéritas, né? Nós temos a parte social, que é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, certo? Que vai depender da nossa atitude, do nosso livre-arbítrio. E nós temos o sótão, onde nós temos ali as leis divinas, a nossa consciência, as nossas aspirações. Então, fazendo essa comparação, nós vemos que nesse porão nós temos realmente arquivadas ou conservadas todas as experiências pretéritas que nós vivenciamos. Nós não temos acesso a todas elas, apenas aquelas que são importantes na atual existência, mas elas estão ali. E de quando em quando afloram algumas dessas experiências, alguns desses conhecimentos que nós já trazemos conosco. E é aquele famoso déjà vu, né? Então nós temos a ideia de que nós já vivenciamos aquilo, já sabemos, já vimos aquilo, mas nós não temos a ideia do quando, onde aquilo aconteceu. Mas é uma experiência que está conosco. Então essas ideias inatas, elas fazem parte desse repertório. A nossa ciência tradicional, né, e materialista e ateísta, ela vai ficar com a primeira hipótese, né? Na verdade, a hipótese dela é a hipótese material, é do cérebro, é da genética, em que algumas pessoas, por um motivo que eles ainda não sabem qual, elas teriam predisposições genéticas que favoreceriam a determinados tipos de ideias inatas e também em relação aos seres considerados como prodígios. Pessoas que nascem e tocam instrumentos sem nunca ninguém ter ensinado, que apresentam habilidades para a música, o desenho, a matemática. E esses cientistas entendem que isso não tem nada a ver com a existência de espírito, muito menos de Deus, e nada está além daquilo que o cérebro daquela pessoa geneticamente traz com ela. Essa ideia é totalmente incompatível, né, com a ideia de Deus, evidentemente. Então, é como a Aloysio colocou, ou nós acreditamos que existe um Deus, né, a causa primária de todas as coisas, conforme questão número 1 do Livro dos Espíritos, ou a gente vai acreditar no acaso da matéria, né? E aí, mais ou menos, o filho do Pelé teria que ser o melhor jogador de futebol do mundo, não é? Né? Um filho de Madre Teresa e de Chico seria um anjo. A genética não explica tudo porque a explicação real vem do espírito, né? Da evolução do espírito. Então, quanto mais atrasado o espírito, menos capacidade de atuação ele vai ter. Quanto mais adiantado, mais ele irá produzir. Me recordo de um professor na faculdade que a gente conversava sobre isso. Ele apresentava o caso de uma criança autista e que fazia desenhos, tinha habilidades matemáticas, e ele foi apresentando simplesmente o caso clínico para a turma. Não, a turma de psicologia, ele era um psiquiatra. E aí eu levantei a mão e perguntei a ele qual a explicação para uma criança autista, aparentemente, pelo que ele falou, com grau de severidade, conseguir desenhar e conseguir cálculos matemáticos, que não seria uma coisa simples. Ele ficou um pouco alterado, porque ele imaginou aonde eu queria chegar, e ele simplesmente me perguntou assim: você vai querer falar de espiritismo? Eu falei: não, eu não estou aqui para falar de espiritismo, eu estou aqui para falar de ciência. O senhor apresentou um caso clínico, e essa criança tem habilidades
com matemática e com desenho. E ela tem o autismo severo. De onde vem essa habilidade? Eu queria que ele desse a explicação dele. Claro que eu estava fazendo uma provocação, certamente. Mas o dever dele, enquanto psiquiatra e professor, era explicar. Não, a causa, a genética, é por isso. Eles não sabem. A verdade é que eles não sabem. Eles vão dizer que o cérebro ainda está sendo estudado, a genética está sendo aperfeiçoada, mas como que o cérebro seria capaz de oferecer àquela criança um conteúdo que ela não tinha tido ainda a chance de desenvolver como deveria, até pela idade e pela questão do autismo, da forma como ela desenvolvia. E ficou por isso mesmo, ele não gostou, não quis responder e seguiu a aula. Maria de Fátima. Deve estar refletindo até agora. Espero que sim. Não é? Ou então já encontrou a resposta. E ele ficou constrangido porque a turma, evidentemente, entendeu a minha pergunta, sabia onde eu queria chegar, e ele tinha o dever de, como professor, responder dentro da ótica da ciência que ele defendia ali. Mas ele não teve sequer coragem de explicar, porque não tem explicação. Como é que você vai? De onde vem essa ideia inata? Da onde aquela criança desenvolve os desenhos? Eu já atendi jovens que me apresentam seus desenhos. Sim, aí eu pergunto assim, gente, que desenho é esse que você fez? Aí, fui eu que fiz. Você já fez curso de desenho? Você? Não. Eu olho e desenho. Então, a ciência materialista entende que aquilo é uma habilidade do cérebro, mas não sabem explicar qual. E nós, espíritas, através das informações dos espíritos, entendemos que é uma habilidade da alma, que já adquiriu aquele conhecimento e traz em forma de ideia inata. Isso aí vem, Eduardo, ao encontro de uma questão que é muito, muito fácil de nós entendermos. Nós somos espíritos. Somos espíritos imortais. É muito mais simples, né? É muito mais simples. Eu também acho. Enquanto nós não aceitarmos e adotarmos esta realidade, as coisas são muito complicadas para que nós tenhamos explicações possíveis. Certo? Então, nós somos espíritos imortais, e tem a pré-existência desses espíritos. Nós não somos criados como espíritos no momento da concepção, juntamente com a matéria. Não. Então, nós trazemos conosco todas as habilidades, o conhecimento, as experiências, estão lá no porão. Estão lá no porão, conforme nós lembramos. Agora, estão conosco. Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, né? E a evolução não se processaria se o espírito perdesse a memória. Então, estaríamos sempre recomeçando. Não é verdade? Então, o conhecimento ele vai sendo somado às experiências, às lições, para que se consolide a evolução do espírito. Que toda transição no mundo material é para consolidar a evolução moral. Não é? É muito interessante, porque se o espírito tivesse que recomeçar sempre, não haveria justiça no amor do Pai. Ele não estaria dando a mesma oportunidade, não é? Eu estava lembrando de uma criança que nas Brenhas do Nordeste, sem nunca ter saído de lá e nunca ter tido contato com televisão, ele orquestrava músicas de Bach com a maestria de alguém, sabe, que tinha versado lá na Europa. Então, se for dizer, mas é a habilidade do cérebro, mas que cérebro danado é esse, hein? Né? Porque, olha, ele orquestrava, ele era tipo um maestro das obras de Bach e do nada. E passou a lembrar, falava alemão. O garoto chegou um momento e começou a falar em alemão. Então, isso nos mostra a responsabilidade que nós temos que ter com o nosso aprendizado, não é? Eu ainda lembro do Dr. Jorge Andréa conversando uma vez sobre a memória, e ele dizendo que no mundo material, a gente registra as sinapses no cérebro, mas que a sede da memória é o espírito. E foi um momento interessante, porque tinha uma outra companheira que pensava diferente, era espírita, mas tinha uma outra ideia. E ele, com toda tranquilidade, a mulher disse tudo contrário do que ele havia falado. E ele, com toda tranquilidade, eu estou me fazendo claro, será que eu estou falando muito difícil? E foi lá, deixou muito evidente para nós, que a nossa memória é a nossa caixa preta do voo evolutivo. Por isso que nada se perde. É muito, muito mais
alcançável, né, inteligível, quando nós nos vemos como espíritos e que já estamos numa nova experiência encarnatória. Aí a coisa fica muito mais fácil de nós entendermos, aceitarmos e até colocarmos em prática, né? Porque se nós colocássemos a ideia inata quando da criação do espírito, conforme nós vimos aqui nessa primeira colocação, nessa primeira explicação de Kardec, nós teríamos aí um Deus que nos faz diferentes uns dos outros. A uns dá uma habilidade e a outros dá outras habilidades. E a outros nega essas habilidades. Então é muito complicado de nós aceitarmos isso quando nós vemos um Deus que é infinitamente justo e bom. Aqui nós compreendemos a importância da promessa do Cristo em relação ao Consolador, não é? Porque antes desse momento em que Kardec codifica, a humanidade não tinha condições nenhuma para alicerçar um conhecimento tão vasto, não é? E nós sabemos que outras revelações virão a nível de esclarecer mais, mas o que a doutrina espírita já nos aprofunda, com essa realidade do espírito imortal, nos mostrando sempre a nossa responsabilidade com o tempo e com os valores. E de alguma forma nós ficamos vendo que moralmente é uma luta muito grande para nós, ao que estamos destinados a ser e aquilo que já conseguimos desenvolver em nós. Mas é um marco para nós espíritos, nessa encarnação, já estarmos nos interessando por estudar, compreender e se habilitar nesse tipo de conhecimento, né, que é pessoal, é intransferível. E todo o conhecimento que a espiritualidade nos traz não é para que nós sejamos melhores do que os outros de outras religiões que não têm tanto aprofundamento no tema, mas é para que sejamos melhores, cada um melhor do que já foi ontem, né? A nossa responsabilidade moral. E corroborando o que a gente vem conversando, né, o exemplo que eu dei lá do professor de psiquiatria, a questão 219 de O Livro dos Espíritos, Kardec foi categórico na pergunta e os espíritos mais categóricos ainda na resposta. Então, nessa questão 219, Kardec pergunta: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, do cálculo e etc. E os benfeitores responderam: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? É óbvio, né? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, na verdade, é a explicação mais lógica, mais racional e que, naturalmente, a nossa ciência vai caminhar para ela. Não tem como fugir, é a lei do progresso. É isso aí. Vamos em frente? Vamos em frente. 119. Então, 119, a pergunta é a seguinte. Lembrando quem está chegando agora, livro que é o Espiritismo, capítulo 3, tópico O Homem durante a Vida Terrena, questão 119. Eu sou Eduardo Araújo, com a Luísa Guigino e Maria de Fátima Miranda. Então a pergunta é: como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? E Allan Kardec responde: é um fato que prova serem as ideias inatas, independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nolas podem dar. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado, que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista. Lembramos aí de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, né, na década de 30, não tinha biblioteca, não tinha nada. Ele com o curso primário, imagino eu, pouquíssimos recursos, né? Uma cidade muito pequena lá das Minas Gerais, e Chico Xavier
produziu aí, junto com os espíritos, né, obras de alcance literário fantásticos, né, que hoje estão aí traduzidas em várias línguas no mundo todo. E demonstrava não só ser um instrumento dos espíritos, mas alguém extremamente dócil a essa influência dos espíritos pela bagagem, né, pelas ideias inatas que o Chico já trazia. Isso é que eu ia acrescentar no que você estava falando, porque não é porque o indivíduo é médium que ele vai produzir Exatamente. Coisas boas. Ele tem que se apresentar em condições de ser um instrumento dócil, conforme você falou, para que possa realmente produzir alguma coisa de útil para a sociedade e para todos nós. E os espíritos não podem tirar do médium aquilo que ele já não tenha. Então, por exemplo, num fenômeno como o da xenoglossia, em que o espírito se manifesta através de línguas diferentes, o médium precisa trazer essa bagagem. Senão o espírito tem que praticamente soletrar letra por letra. Não adianta você dar um exímio cirurgião um bisturi cego. É por aí. Então você tem que dar um instrumento que seja que propicie a sua utilização dentro da capacidade daquele que vai usá-lo. É por aí. E aí, Maria de Fátima? Se a localização social onde o ser reencarna, definisse a sua bagagem espiritual, Jesus teria nascido no suprassumo social judaico. Né? Então, quando ele vem justamente numa manjedoura, em um lar de operários, é justamente para nos mostrar que o local da nossa origem de nascimento não determina aquilo que seremos ou categoriza o que trazemos. A realidade do espírito, a bagagem do espírito, cada um no seu programa, com o objetivo definido. Nós vemos crianças, né, que nascem em meios de muita pobreza, né, de muita falta de recursos, de tudo. E essas crianças muitas vezes demonstram um entendimento da vida e da situação ao seu redor superior ao que seus próprios pais. Me lembro de uma criança na evangelização. Nós estávamos dando um estudo sobre os vícios e naquele dia falávamos sobre os malefícios do cigarro. E a criança ouviu atentamente, né, o estudo e depois ela disse o seguinte: é uma pena porque a minha mãe me obriga a comprar cigarro para ela. E eu sei que isso está fazendo mal para ela. Mas quando eu vou questioná-la, ela diz que ela quem manda porque ela é a mãe e eu tenho que obedecer. Então você vê uma criança devia ter uns 10 anos, né, com um senso de compreensão da realidade, entendendo o que nós estávamos falando ali, entendendo que a conduta da mãe era equivocada, mas também entendendo a posição dele de filho e ele tinha que cumprir com a ordem que ela estava dando. Destacando que a mãe levava o filho para a evangelização. O que é muito bom, mas o exemplo dela dentro de casa era completamente contrário. Então esse espírito claramente já trazia um nível de compreensão, né, em forma de ideia inata, em que ele docilmente aceitava as nossas informações e compreendia que entre as informações que nós estávamos levando, dos malefícios ali, do vício, em relação à conduta da mãe, ele sabia que a mãe estava equivocada, apesar do respeito que ele a devia. E aí, Miranda, essas crianças têm muito a nos ensinar também. Pois é. Além de nos darem trabalho, né, como conversávamos. É por isso que educar é um desafio para o educando e para o educador, porque um auxilia o trabalho do outro. E com isso chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos. Mas semana que vem tem mais. Muita paz a todos. Muita paz e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza.
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Eu sou o Bill Fabiano, estamos juntos, mais uma vez aqui o trio. Eu, Bill Fabiano, Renato Souza e Ronaldo na técnica, trazendo para você o melhor do nosso potencial, o nosso pequeno potencial, mas ainda assim dando o nosso melhor, né, Renato? Nosso esforço, né? Olá a todos, nosso esforço, né? É isso aí. E estamos aqui na Revista Espírita, o ano de 1859, estamos em fevereiro, juntos, com o mês corrente do ano de 2022, em fevereiro, e no nosso estudo aqui, no mês de fevereiro ainda, o Escolho dos Médios, né, Renato? Exatamente, né? Não tinha percebido isso, Bill. Boa lembrança. Sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada. Mas enfim. Nós estamos em fevereiro juntos aqui, coincidentemente, né? E dando sequência aqui ao Escolho dos Médios, que é um capítulo, né, muito importante, né, que a gente sempre traz aqui, né, Renato, o Livro dos Médios, que é inseparável, sobretudo nesse capítulo, né, que a gente traz muito as impressões do capítulo 23, da obsessão, e é importante que nós estejamos conectados ao Livro dos Médios nesse capítulo, né, Renato? Com certeza. Estejamos sempre pautados no que diz, né, o Pentateuco, e depois as obras auxiliares, que também vêm para corroborar muito com informações que ficaram, não é? Sem dúvida e que foram sendo trazidas depois pelos enviados do Cristo, pelos enviados de Jesus, através do Consolador prometido. Né? Exatamente. Sempre com bastante tranquilidade, a gente bem à vontade aqui no estudo, né, Bill? Sim. A gente bem... Sem nenhuma pressa, sem nenhuma pressão, né, Renato? Isso, bem descontraídos, sim. né? Porque nós somos assim, né, nós na verdade. Nós somos assim. Não é falta de respeito com nada, nem com ninguém, nem com a rádio, nem com os ouvintes. Nós somos assim no nosso dia a dia. Sim. Nós somos felizes, somos alegres, somos brincalhões, mas sempre com o maior respeito e fiéis, né, à doutrina. É importante que vocês tenham também em mente o seguinte, pessoal. Normalmente perguntam pra gente quais os livros são bons, quais não são. A codificação, digamos, seja hors concurso, né? Ela não entra em disputa, ela está lá, é a codificação e ponto. Sim. Mas existem muitas obras auxiliares, como o Renato colocou bem aqui. A gente vai falar aqui de Emmanuel, de André Luiz, de Dona Ivone, do Amaral Pereira, Manuel Filomeno, Hermínio Correia Miranda, enfim. Só que outras obras existem também. E como é que eu vou saber se a obra é boa ou a obra ruim? Toda obra boa, né, Renato, comprometida com a doutrina, seja espírita ou espiritualista, não importa, ela tem como base a codificação. Então, por exemplo, o nome do livro é Carne com Abóbora do Espírito tal. Fruta, qualquer fruta. Você vai avaliar esse livro lá e vai ver, o tema X. Por exemplo, esse tema que nós estamos abordando aqui, falando sobre a obsessão. Né? Não tem como o espírito, ou o autor espiritual, ou o autor físico falar desse tema sem abordar o Livro dos Médios, né, Renato? Perfeito. Falar sobre da obsessão. Então esse é o grande termômetro e o grande parâmetro para vocês. Olhem um livro. Mas é um livro, sei lá, de uma federação ótima aí, ok. Mas está usando como base a codificação? Se estiver, ótimo. Se não estiver, Bill, é ruim? Não sei, temos que avaliar. Né? Sim, mas sempre com embasamento doutrinário, claro, não é assim, claro. Renato? Existe um crivo, né? É a mesma coisa, a mesma questão ligada a você atender a primeira influência que você recebe de um espírito qualquer. Né? É a mesma coisa. Então vai lá, vai no livro, vai buscar. Tá lá, tá de acordo? Está de acordo com o que está dizendo lá na base, né? No Livro dos Médios, no Livro dos Espíritos, está de acordo com o que está dizendo lá? Então, é válido, ok. Se não tiver, se não fizer nenhuma menção, estude-o um pouco mais antes de tirar suas conclusões. Exatamente. Fique com o pé atrás, porque qualquer coisa você pula fora para não entrar numa canoa furada. Com certeza. Enfim, e dando sequência aqui ao nosso estudo, diz o seguinte: da parte dos espíritos bons, jamais acontece coisa semelhante. Quando a gente coloca ali
Quando a gente falava, né, no programa passado, né, do que os espíritos colocam como verdade pra gente, né, Renato? E a gente acaba não escutando aquilo porque a gente está, ou melhor, não consegue escutar, por exemplo, uma pessoa que vem ter comigo para avisar, Bill, você está conduzindo isso aí para os maus caminhos, né? Ou o Renato fala comigo, ou o Ronaldo, ou o Pablo, pô, não é por aí, é por aqui. Aí o espírito que está comigo ali, me mentoreando, né? Ali, como a gente falou no programa passado, né? O mentor não quer dizer que seja também um espírito nobre. A gente até usou o exemplo do Trilhas da Libertação, Dr. Herman Grais e o médium Davi. Às vezes é um espírito equivocado. Então, isso são os espíritos ainda não bem encaminhados, digamos assim, ou não comprometidos com a doutrina. Já os espíritos bons jamais atuam dessa forma. Dando sequência aqui. Todo espírito que insufla a discórdia, que excita a animosidade, que alimenta as dissensões, por isso mesmo revela a sua natureza má. Seria preciso ser cego para não compreendê-lo e para crer que um espírito bom pudesse estimular a desinteligência. Então é simples, né, Renato? Bom, essa mensagem do espírito, ou aquilo que o espírito está querendo me dizer, vai agredir alguém, ou alguma doutrina, ou algum setor, ou alguma área, quaisquer que sejam essas opções, você colocou na balança, bom, isso aí que esse espírito está falando, o meu mentor, ou o doutor Bezerra, ou a dona Joana Diante está falando, não condiz com o espírito nobre. Então desconfie. Não acompanhe isso, né, Renato? É simples assim. Porque o espírito nobre, as mensagens de espíritos nobres, primeiro que normalmente é para um coletivo, né, Renato? Doutor Bezerra jamais vai vir aqui dar uma impressão pessoal para mim, né? Óbvio, não vai por aí não. Ou então você tá bem pra caramba, Bill, vai nessa. Imagina o doutor Bezerra saindo lá do cimo, lá onde eles vivem, lá nos altiplanos, pra vir falar que eu tô bem pra caramba no programa. Ou o Renato, a dupla de vocês é a melhor da rádio. Opa. Não, desconfia. Desconfia. Porque nunca vai falar de termos individuais. Certo. Ou individualmente para uma dupla, por exemplo. Né? Ele vai trazer informações globais, que vai alcançar um público gigantesco, que vai fazer real resultado efetivo para uma coletividade, né, Renato? Sim, as informações que trouxer, doutrinariamente falando, serão justamente para o todo, porque o trabalho não é só teu, nem só meu, né? Nem só da rádio, não, o trabalho é de todo mundo, envolve todo mundo, envolve uma série de situações e o alcance que tem que ter a todos, né? Então a informação doutrinária virá fazendo as menções necessárias ao todo, ao conjunto da obra, não tão somente a esse ou aquele, não, porque quando a gente recebe, por exemplo, uma informação do mundo espiritual dizendo você é um vencedor, né? Todos nós somos vencedores. Por mais que um esteja um pouquinho à frente e o outro um passo atrás, mas também é um vencedor de si próprio. Sim. Não é? E é o maior vencedor, né? Porque exatamente. O Emmanuel coloca muito bem na Mensagem aos Médios de 1938, no livro intitulado Emmanuel, também editado pela FEB, em que no final o Emmanuel diz lá, né, que o maior vencedor é aquele que se apresenta no mundo espiritual como vencedor de si próprio. O maior de todos os generais, né, terrenos, é aquele que se apresenta no mundo espiritual como vencedor de si próprio. E quantas situações nós precisamos vencer em nós? Expurgar o orgulho, o egoísmo, a vaidade de achar que o meu mentor é melhor que o mentor do Bill, e eu não sei nem, né? E eu preciso, e o Renato não sabe nem direito o que é mentor. Exato. Porque ele precisa definir. Mentor, como assim? Mentor, ele está direcionando o Renato pautado no Evangelho, pautado nas indicações de Kardec, não é? Conforme o Emmanuel falou para o Chico, que a partir do dia que ele não falasse mais em Jesus e Kardec, que é para ele ficar com Jesus e Kardec e esquecer o Emmanuel, não é? Ou eu estou dando voz e ouvidos ao que ele está me falando, que não está pautado em nada disso, não é? Eu preciso observar. Mas espera aí, ele vai falar sempre do Kardec, de Jesus? Não, ele vai ensinar coisas e vai mostrar situações que estão lá, caminhos que estão lá.
Porque ele imagina uma situação em que um espírito chega para você e diz, faz isso, e aquilo vai prejudicar o Bill, e eu sei que vai prejudicar o Bill, e, né? E aí, como é que faz? Exatamente. Né? Não, as coisas não podem ser assim, porque existem princípios importantes, né? Existem princípios importantes que precisam ser levados em consideração, principalmente quando Jesus resume toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Se esse princípio não está sendo respeitado, né, Bill? Como é que faz? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então precisamos ficar atentos diuturnamente. Exatamente. Diuturnamente, como você lembrou bem, estejamos sempre ligados e linkados, né, para usar uma expressão mais atual, linkados aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, sem sobretudo, nos apartarmos dos ensinamentos do Cristo, que afinal ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? E ele nos traz, nós estamos aqui falando sobre ele, sobre as obras dele, através da literatura espírita. É isso, pessoal, nós estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita, no ano de 1859, no mês de janeiro. Fevereiro. Tá vendo? Mês de fevereiro, no mês corrente, 2022, de fevereiro de 2022, e na revista estudando também o mês de fevereiro, coincidentemente. Janeiro, risca do mapa. Fevereiro. Vamos dar continuidade aqui, meu parceiro. Vamos lá, parceiro. Vamos lá. Muitas vezes, o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Olha só que coisa também, repetindo. Muitas vezes, o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Ela lhe dá importância. E é muito importante a gente parar sobre isso aqui. É bom parar aí mesmo. Porque a gente tem Kardec catalogou vários tipos de mediunidade no livro dos médiuns, né? Mas reza a lenda aí das pessoas que não estudam assim, ou não estudam tanto como nós, né? A gente devia estudar até mais. Até mais, por exemplo, psicografia, evidência, são as mediunidades top. Quem as possui são médiuns top dos tops. Aí eu pergunto, Renato, é por aí, meu parceiro? Será que a espiritualidade vai dar uma Ferrari para quem não sabe pilotar? Ou vai dar aquela Ferrari, como o exemplo que a gente deu aí do Chico, né? Vai dar um passe no programa passado, não foi? Programa passado que a gente falou sobre isso? Foi. Eu vou dar essa mediunidade pro Bill e pro Renato para eles se melhorarem. Mas não é porque eles são bons, é porque eles precisam dessa mediunidade para colocar em prática aquilo que eles precisam, porque eles também assim combinaram conosco lá antes de reencarnar. Existe mediunidade melhor ou pior, Renato? Eu não sei até hoje, eu quero explicações sobre isso, que eu não sei. Não existe, Bill. Todas são importantes. E existe uma coisa, eu adorei você ter tocado nesse assunto, porque é um assunto recorrente, é um ponto recorrente que a gente deve estar atento. Eu tenho certeza que você lá responsável pelo trabalho no desenvolvimento mediúnico, lá no Bezerra de Menezes, não é? Leva isso para as pessoas. Eu vou à casa espírita, né? Se já me entendi por médium, já aceitei e estou diante de uma oportunidade de trabalho, de aliança com Jesus, nesse sentido, porque esse é o nosso maior desafio. O maior desafio do médium é se identificar com os ideais de Jesus. Emmanuel, de novo, Mensagem aos Médiuns, livro intitulado Emmanuel, 1938, editora FEB. Só procurar. Se identificar com os ideais de Jesus. Se eu tenho a aptidão, se eu tenho a faculdade da psicografia, não significa dizer que eu sou melhor do que aquele que tem uma aptidão para uma outra coisa, não. Não, de forma nenhuma, tá? Da mesma forma como o Kardec coloca para a gente lá no livro dos médiuns, que a gente pode desenvolver essa capacidade desde que tenha vontade, desde que queira, mas esse querer ele não é acompanhado tão somente da curiosidade e porque, eu preciso ter amor por aquilo. E a gente lembra muito bem, Paula Grazielli, numa das lives que você esteve
na homenagem ao Bezerra de Menezes em agosto do ano passado, em que ela falou que chegou no Bezerra, ela não chegou pela dor, ela chegou, né, de uma forma diferente, olhou o trabalho e disse: eu quero ser útil também. Como eu cheguei também lá sem dor, né? Por compromisso firmado e anotado ali, né? Isso é que é bacana. Sim. Eu quero ser útil também. Ah, mas espera aí, o Renato está dizendo que só isso é bacana. Não, não é só isso que é bacana, não. Porque quando você chega lá pela dor e você descobre que sendo útil a sua dor será aliviada, também é muito bacana. Sem dúvida alguma. Também é muito bacana, não é? Então é isso. Não adianta, você tem que ir por amor. Não é ir porque eu quero ser psicógrafo, e nós falamos isso você como responsável lá da psicografia, no trabalho da psicografia, no estudo da psicografia, nós falamos isso para eles. Estejam aqui, não é? Os candidatos, mas com vontade de aprender e de ser útil, por amor. Por amor. Não porque ser psicógrafo é bonito, porque eu achava o Chico o máximo, que eu achava tantos e tantos outros, Divaldo, Rogério, etc. Tantos aí, o máximo. Acho mó barato psicografar, Bill. Botar a mão assim, Botar a mão assim e psicografar. Não, não é desse jeito. Não é assim. Não é assim que funciona, porque você está sendo assessorado por espíritos que pensam igual a você. Sim. Não é? Daí vem aquela coisa, né? Você está indo para quê? Por que você está indo? Tá? Então não, o Kardec trata muito bem nessa passagem aqui sobre isso. Sim, você lembrou bem a questão da educação mediúnica, né? Na qual sou um dos responsáveis. Nós temos lá a Marlene, que está comigo desde o início, a Marlene, a Elaine, mais recentemente a Cris Teixeira, e agora a gente introduzindo, né, a ala jovem lá, a Paulinha Grazielli, Allan Kardec, o filhão Marcelo Costa. Isso, enfim, Marcelinho. A gente está fazendo esse processo de renovação que todas as casas espíritas devem fazer para que ninguém caia de paraquedas e os trabalhos não se extingam, né? Não se extinguem, continuem, se perpetuem. Claro. Então a gente tem que fazer esse processo de renovação natural. Iremos na frente, né? Naturalmente. Então muitas pessoas vêm ter comigo lá e falam: Bill, eu sou vidente, eu vejo, mas eu só vejo coisa ruim, pô. Ou eu sou psicofônica, a minha mediunidade é psicofônica, mas eu só dou transmissão de obsessores. Peraí, vamos colocar aqui, vamos parar aqui. Bom, Jesus, para bater firme, né? Jesus recebia vidência ou psicofonia, Jesus, o médium dos médiuns, né? De espíritos infelizes, tristes, nada catalogado aí que dissesse isso, mas ele foi lá no Tabor, teve as visões dele, tinha as visões dele, tinha as comunicações com os espíritos, mas Divaldo Franco, o Chico Xavier, por exemplo, tinha um trabalho de desobsessão lá no lugar que eles trabalhavam, recebia muitas mensagens de espíritos sofredores, mas, por outro lado, a contrapartida, Divaldo, Joana de Ângeles, Viana de Carvalho, Amélia Rodrigues, Marco Prisco, isso. Chico, não dá nem pra gente falar aqui, porque a gente ficaria Enes, né? 200 programas falando do que ele aparecia através da mediunidade dele, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a questão de sintonia. Se eu, vamos parar para analisar, se eu, Bill Fabiano, na minha evidência, eu só vejo coisas que eu considero ruins, ou na minha psicofonia eu só dou passagem a espíritos que eu considero ruins, o que está acontecendo aí? Os espíritos se aproximam de nós através de sintonia, né, Renato? Exatamente. Rádio Rio de Janeiro é 1400 no AM. Não tem como eu querer escutar um funk no 1400. Tem, Ronaldo? Não tem como. Não vai sintonia, acontecer. Pensamento, como diz Joana de Ângeles, pensamento é força. Então, se você está tendo comunicações de espíritos infelizes, é porque você está atraindo através do... Não que você seja um espírito infeliz, mas você traz consigo, né, Renato, aquelas vibrações ainda deletérias de outras vidas, que você precisa também agora descarregar de você, no melhor sentido da palavra descarregar, através das informações que os espíritos trazem. Mas é questão de sintonia. Nada é aleatório. Tudo é através da força de pensamento, da condição que você dá para o espírito. Não é isso, Renato? Exato, por isso que o estudo, né? Mais uma vez, a importância do estudo, né? A importância desse compromisso em querer mudar. Quando você, não é que você já tenha mudado, não é isso. Porque a gente fala do Chico,
como uma referência, não é? Claro que é uma referência em se tratando da absorção das situações do Evangelho. Ele está muito à frente da gente. Chico tinha um coração puro, tem um coração puro, né? E ele, enfim, não dizer que ele não necessita reencarnar. Necessita reencarnar, claro que necessita e tudo, mas está bem à frente de nós, bem à frente de nós. E o comprometimento dele, a entrega dele, fez com que ele realmente fosse tendo condições de realizar o trabalho que ele precisava realizar. Se eu estou num trabalho de psicografia e só chegam mensagens, né? E precisa ser visto também a casa, né? Precisa ser visto a casa, precisa ver em torno de que gira o trabalho, né? De tudo isso. E só vem mensagens de suicida, alguma coisa tem, não é? Alguma coisa tem. Não estou aqui querendo dizer que o trabalho está inválido, não é isso, mas alguma sintonia há naquilo, porque eles se aproximam de nós dessa forma, tá? E o estudo, né, vai fazendo realmente com que a gente vá amadurecendo. Mas, Bill, uma coisa que eu aprendi: leva tempo. Chico psicografou Parnaso, não foi? De Além Túmulo. E para poder treinar, não é isso? Aí, Divaldo escreveu um monte de coisa lá também, depois agora joga tudo fora, sim. Queima tudo. Sim. Era só justamente para treinar a sintonia. Exatamente. Olha só, para treinar aquela situação que você precisa estar muito bem ligado, né? Preparar você para aquilo, né? Talvez nós, talvez não, com certeza, não, falando talvez no caso deles, né, específico, não entendesse a real situação do tamanho da responsabilidade deles, né? E nós sabemos, hoje nós sabemos com certeza sim, por conta do que eles nos ajudaram através da literatura, né? Tanto o Chico, muito mais o Chico, o Divaldo também, com mais de 200 obras aí, através da espiritualidade, mas eles encurtaram o nosso caminho, né? Sim, eles não tiveram esse caminho percorrido, porque veio tudo depois deles, né? Então eles aprenderam ao longo, logicamente com um espírito mais evoluído do que o nosso, obviamente, mas nós já temos, né? Olha o que nós já percorremos, ou melhor, não precisamos percorrer porque eles trouxeram pra gente, né? Com certeza. Nós já estamos com a faca, como diz na gíria, a faca e o queijo na mão. Sim. Basta colocarmos em prática, lógico, através dos estudos, da real compreensão, né, como o Divaldo fala, da real compreensão daquela necessidade, né, como diz o Divaldo, não é você sentir a dor, mas é você ter noção da real ter compreensão da real necessidade da dor. Ok, tá doendo, mas você tem noção do porquê sofres? O porquê dói em você? Isso é que nós temos que ter a real compreensão da dor, né? Isso que a gente está trabalhando aí, né, Renato? A gente está trabalhando para que as coisas aconteçam em nossas vidas e não podemos nunca, pessoal, vale sempre a gente, às vezes a gente é até chato, né, Renato, falar sobre isso, mas temos que mergulhar na codificação, né, Renato? Mergulhar nós como médios, mergulhar na codificação, e não só nós médios, mas todos aqueles que se inspiram na doutrina, que é uma filosofia, né, uma doutrina filosófica, podemos dizer assim. Temos que mergulhar nesse sentido e buscar realmente aplicar tudo aquilo que a gente imagina que seja o melhor para a gente, o melhor que nós tenhamos. Entender, né? Conhecer, o autoconhecimento, como diz Santo Agostinho, é totalmente necessário para que a gente coloque em prática tudo aquilo que nós estudamos. E estamos aí, chegando no final de mais um programa, né? Acabou. Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano de 1859, mês de janeiro, fevereiro, aí, já pulei de novo. Mês de fevereiro, para todo mundo estudar. Ronaldo, muita paz. Renato, beijo no coração e até a próxima semana, pessoal. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas,
de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.